Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 356º dia, trago para leitura e comentários bíblicos o livro do profeta Neemias, capítulo 7, versículo 4 ao capítulo 8, versículo 12, livro de Salmo, capítulo 141 e o livro de Atos, capítulo 22, versículo 30 ao capítulo 23, versículo 22. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Neemias, capítulo 7, versículo 4 ao capítulo 8, versículo 12. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas ainda não haviam sido reconstruídas. A relação dos que voltaram a Jerusalém. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que foram os primeiros a voltar do cativeiro e nele estava escrito: estes são os filhos da província que voltaram do cativeiro, do meio dos exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, e vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mordecai, Bilzan, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Eis o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binui, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgade, 2.322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2.067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98. Os filhos de Azum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Harife, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Os homens de Belém e de Netofa, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet-Asmavete, 42. Os homens de Kiriat-Jearim, Sefira e Beerote, 743. Os homens de Ramá e Geba, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens do outro Nebo, 52. Os filhos do outro Elão, 1.254. Os filhos de Harim, 320.
Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, Adide e Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3.930. Os sacerdotes. Os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazur, 1.247. Os filhos de Harim, 1.017. Os levitas. Os filhos de Jesua, de Cadmiel, dos filhos de Rodeva, 74. Os cantores. Os filhos de Asaf, 148. Os porteiros. Os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Os servidores do templo. Os filhos de Zia, os filhos de Hasufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Hanã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Meonim, os filhos de Nefuzezim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Harur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Harsa, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Tama, os filhos de Nesias e os filhos de Hatifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaalá, os filhos de Darcom, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Hatil, os filhos de Poquerete Hazebaim e os filhos de Amon. Todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão eram 392. Os seguintes voltaram de Tel-Melá, Tel-Harsa, Querube, Adom e Imer, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. Dos sacerdotes, os filhos de Rabaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tinham casado com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam. Por isso foram considerados impuros para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se levantasse um sacerdote capaz de decidir a questão por meio de Urim e Tumim. Toda esta congregação junta era de 42.360, além dos seus servos e das suas servas, que eram 7.337. Havia também 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos eram 736, as suas mulas 245, os camelos eram 435 e os jumentos 6.720. Contribuições para o templo. Alguns dos chefes das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro 8 quilos e 400 gramas de ouro, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos chefes das famílias deram para o tesouro da obra 168 quilos de ouro e 1.300 quilos de prata. O que o restante do povo deu foram 168 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo o Israel moravam nas suas cidades. Esdras lê o livro da lei diante do povo. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades,
todo o povo se reuniu como um só homem na praça, diante do portão das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava no lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações, de maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar. Porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: Vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor. E mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este dia é santo, não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham, e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Amém. Compreendendo o livro do profeta Neemias, capítulo 7, versículo 4, ao capítulo 8, versículo 12, capítulo 7. Exposição bíblica dos versículos 6 a 73. A leitura desta lista longa de nomes difíceis pode ser enfadonha para o estudioso moderno, mas tais pessoas foram a ponte de Deus das derrotas do passado à esperança do futuro. Esses judeus eram o elo vivo que ligava o passado histórico ao futuro profético, possibilitando a entrada de Jesus no mundo. O capítulo 7 e Esdras capítulo 2 são para o Antigo Testamento o que Hebreus 11 é para o Novo Testamento, uma relação de pessoas cuja fé e coragem fizeram as coisas acontecer. Compreendendo o versículo 6, nossas cidades modernas são caldeirões étnicos, mas, nesta época, em Jerusalém era de máxima importância ser judeu e poder provar sua ascendência. Genealogias eram elos vitais que ligavam os judeus à herança do passado e à sua esperança para o futuro. Ser incapaz de provar sua ascendência significava uma cidadania inferior e a separação de tudo que Deus tinha dado a Israel, conforme Romanos 9, versículos 4 a 5. Neemias queria povoar a cidade santa com cidadãos que sabiam que eram judeus e tinham orgulho disso. É a exposição bíblica dos versículos 26 a 38. Devemos notar que estes exilados que
voltaram, mantiveram sua identificação com sua cidade e povoado nativos. Eles sabiam de onde tinham vindo e não se vergonhavam disso. Hoje é comum encontrarmos pessoas que não se preocupam muito com raízes familiares ou mesmo com a lealdade cívica. Exposição bíblica dos versículos 61 a 63. Um grupo de pessoas, incluindo alguns sacerdotes, não pôde provar suas genealogias. Para os sacerdotes, isso significava ser cortado do ministério no templo e da renda proveniente dos dízimos e ofertas do povo. Contudo, a lei de Moisés declarava que apenas aqueles cuja linhagem vinha claramente da família de Arão poderiam ministrar no altar. Exposição bíblica dos versículos 66 a 68. O total de pessoas na lista é de 29.818, mas o total de Neemias é de 42.360. Algumas dessas pessoas a mais que não foram cortadas talvez fossem sacerdotes que não conseguiram provar sua genealogia conforme versículos 63 a 65, como também outros que não se encaixavam em alguma categoria especial. Se soubéssemos todos os fatos sobre o modo como o capítulo 7 e Esdras 2 foram compilados e transcritos, entenderíamos estas aparentes discrepâncias. Exposição bíblica dos versículos 70 a 73. A passagem paralela é Esdras 2, versículos 68 a 70, que nos diz que alguns dos líderes judeus contribuíram generosamente para o ministério do templo, mas Neemias informa que o governador Tirsata e algumas das pessoas comuns também deram ofertas ao Senhor. Era justo que os líderes dessem o exemplo de desprendimento. Compreendendo o capítulo 8 dos versículos 1 a 12. A palavra de Deus deve ser entendida antes de poder entrar no coração e liberar seu poder capaz de transformar vida. Observe as vezes neste capítulo em que a palavra entender e seus sinônimos são mencionados, conforme versículos 2, 3, 7, 8, 12 e 13. Somente as pessoas com idade suficiente para entender as Escrituras tinham permissão para estar na Assembleia, conforme versículo 3. Na parábola do semeador contada por Nosso Senhor, conforme Mateus 13, versículos 1 a 9 e versículos 18 a 23, a ênfase está na compreensão da palavra de Deus. Jesus comparou a compreensão e o recebimento da palavra ao plantio da semente no solo, onde ela cria raízes e dá frutos. Exposição bíblica dos versículos 1 a 3. Na Bíblia, a água para lavar é uma imagem da palavra de Deus, conforme João 15, versículo 3 e Efésios 5, versículo 26, enquanto a água para beber é uma imagem do Espírito de Deus, conforme João 7, versículos 37 a 39. Quando aplicamos a água da palavra em nossa vida, o Espírito Santo pode trabalhar e fazer a ajuda de que precisamos. Receber a palavra e permitir que o Espírito nos ensine refrigeram a alma. Aleluia. Compreendendo o versículo 2, isso aconteceu no primeiro dia do 7º mês, o equivalente judaico do nosso dia de Ano Novo. O 7º mês era um momento especial do calendário judaico, porque os judeus celebraram a festa das trombetas no primeiro dia e dia da expiação no 10º dia e a festa das cabanas no 15º dia ao 21º dia, conforme Levítico 23, versículos 23 a 44. Era o momento perfeito para a nação se acertar com o Senhor e fazer um novo começo. Aleluia! Exposição bíblica dos versículos 5 a 6. Quando Esdras levantou e abriu o rolo da passagem que ele teria, as pessoas que estavam sentadas na praça honraram a palavra de Deus ao se colocarem em pé. Esdras começou a leitura e o ensino no início da manhã e foi até o meio-dia, conforme versículo 3, o que significa que a congregação se levantou e ouviu durante 5 ou 6 horas. Isso continuou por uma semana, conforme versículo 18. Não há dúvida de que
De vez em quando, Esdras dava às pessoas oportunidades para descansar, mas elas estavam lá para ouvir Deus falar e estavam dispostas a permanecer ali e prestar atenção. Exposição bíblica dos versículos 7 a 8. Esdras leu e explicou o livro. As pessoas comuns não tinham cópias das Escrituras, por isso ficaram emocionadas ao ouvir a palavra de Deus. O sumo sacerdote e seus assistentes cuidaram para que a lei fosse explicada ao povo em uma linguagem que pudesse ser entendida. A palavra era traduzida e exposta de tal modo que o povo pudesse aplicá-la em sua vida. A língua havia sofrido algumas alterações desde os dias em que Moisés escreveu o Pentateuco, e o hebraico usado pelas pessoas em conversas do dia a dia era diferente em alguns aspectos do hebraico antigo. Precisamos de novas traduções da Bíblia, não porque as Sagradas Escrituras tenham mudado, mas por causa das mudanças de nossa língua. Exposição bíblica dos versículos 9 a 12. A palavra de Deus traz convicção espiritual e leva ao arrependimento, mas também nos proporciona alegria, pois a mesma palavra que fere também cura. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Aleluia. Jeremias 15, versículo 16. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Salmos 19, versículo 8. Os teus testemunhos são a minha herança permanente, são a alegria do meu coração. Referência a Salmo 119, versículo 111. E eu encerro o livro do profeta Neemias, capítulo 8, dos versículos 1 a 12. Trago o versículo 11. Neemias convenceu o povo a parar de chorar e a começar a celebrar. Choramos quando Deus nos perdoou. É tão errado quanto nos alegrarmos quando o pecado nos dominou. O pecado não tem motivo para se alegrar e o filho perdoado de Deus não tem motivos para chorar, conforme Mateus 9, versículo 9 a 17. Sim, como filhos de Deus, carregamos fardos e sabemos o que é chorar, conforme Neemias 2, versículos 1 a 2, mas também conhecemos o poder que transforma a tristeza em alegria. O segredo da alegria cristã é crer no que Deus diz em sua palavra e agir de acordo com ela. A fé que não está baseada na palavra não é fé de forma alguma, é presunção ou superstição. A alegria que não é resultado da fé não é alegria genuína, é apenas um sentimento bom que logo desaparece. A fé baseada na palavra produzirá a verdadeira alegria que resistirá às tempestades da vida. Vamos para a leitura no livro de Salmo, capítulo 141. Oração vespertina, Salmo de Davi. Senhor, eu clamo a ti, apressa-te em me socorrer. Inclino os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Põe guarda à minha boca, Senhor, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de malfeitores, e que eu não coma das suas iguarias. Fira-me, ó justo, e isso será um favor. Repreenda-me, e será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Quando os seus juízes forem lançados do alto de uma rocha, eles ouvirão as minhas palavras, que são agradáveis. Como quando se lavra e sulca a terra, assim os nossos ossos são espalhados à boca da sepultura. Pois em ti, Senhor Deus, estão os meus olhos. Em ti confio, não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Que os ímpios caiam nas suas próprias redes, enquanto eu escapo ileso.
Amém. Compreendendo o livro de Salmo, capítulo 141, exposição bíblica dos versículos 1 e 2. Toda vez que os inimigos lhe causaram problemas, a primeira resposta de Davi foi orar. Ele era um homem de visão espiritual e entendia que poderia orar e adorar ao Senhor, mesmo estando fora do santuário e sem nenhum sacerdote para ajudá-lo. Compreendendo o versículo 2, toda a noite o sacerdote judeu oferecia um holocausto sobre o altar de bronze e também queimava incenso no altar de ouro. Mas Deus aceitou a oração e as mãos erguidas de Davi como suas oferendas. O incenso normalmente acompanhava o holocausto, conforme Êxodo 30, versículos 1 a 10 e versículos 34 a 38, Levítico 2, versículo 2. E é uma imagem da oração subindo ao Senhor, conforme Apocalipse 5, versículo 8 e capítulo 8, versículo 4. As mãos de Davi estavam vazias, mas seu coração permanecia cheio de amor pelo Senhor e de fé em suas promessas. Exposição bíblica dos versículos 3 a 4. Davi enfrentou a grande tentação de fazer concessões ao inimigo e ele sabia que isso era errado, mas eles o estavam difamando. Então, por que não os difamar? O problema era com o seu coração, não com a sua boca. E ele orou para ter um coração que não estivesse inclinado a aprovar os pecados deles, nem imitá-los. Aleluia! Referência a Provérbios 4, versículo 23, compreendendo o versículo 5, quando nos submetemos à vontade de Deus, as dificuldades da vida são ferramentas que Ele usa para trazer maturidade à nossa vida. Muitas vezes o Senhor envia pessoas para falar conosco e as palavras delas nos machucam, mas não nos fazem mal, conforme Provérbios 9, versículo 8, capítulo 17, versículo 10, capítulo 19, versículo 25, capítulo 27, versículo 10. O rei Saul não ouviu esse tipo de repreensão e foi de mal a pior. Exposição bíblica dos versículos 6 a 7. Estes dois versículos deixam tradutores e comentaristas confusos, mas a mensagem geral parece clara. Davi continuou a orar por seus inimigos e viu que estava chegando o dia em que Deus iria julgá-los e defender a sua causa, conforme capítulo 138, versículo 8, capítulo 140, versículo 12. Talvez seja melhor a seguinte tradução, Almeida Corrigida Fiel, que diz que eles sejam derrubados, que ouçam as minhas palavras, pois são agradáveis. Que digam, enquanto se ara a terra, derrubar alguém de uma rocha era uma forma terrível de execução, conforme 2 de Crônicas, capítulo 25, versículo 12, e Lucas 4, versículo 29. Mas parece que Davi está falando em uma linguagem metafórica, como em Salmos 141, versículos 1 a 5. E eu encerro a compreensão do livro de Salmo, capítulo 141, trago a exposição bíblica dos versículos 8 a 10. Ter os olhos fixos no Senhor invisível significa viver pela fé em sua palavra, conforme Isaías 45, versículo 22, e Hebreus 12, versículos 1 a 2. Deus havia ungido Davi para ser rei de Israel e nada mais, a não ser sua desobediência, poderia frustrar esse plano. Ao contrário de Pedro, quando andou sobre as águas no meio da tempestade, Davi não tirou os olhos da fé do Senhor, conforme Mateus 14, versículos 22 a 23. Deus foi o refúgio de Davi e ele foi imortal até que seu trabalho estivesse feito. Vamos para a leitura no livro de Atos, capítulo 22, versículo 30 ao capítulo 23, versículo 22. Paulo diante do Sinédrio. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que Paulo vinha sendo acusado pelos judeus, o comandante o soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio. E mandando trazer Paulo, apresentou-o diante deles. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho vivido até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus. Mas Ananias, o sumo sacerdote, mandou aos que estavam perto de Paulo que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus há de ferir você, parede branqueada.
Você está aí sentado para me julgar de acordo com a lei, e contra a lei ordena que eu seja agredido? Os que estavam ali perguntaram a Paulo: Você está insultando o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: Eu não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: Não fale mal de uma autoridade do seu povo. Como Paulo sabia que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da esperança e da ressurreição dos mortos. Ditas estas palavras, começou uma grande discussão entre fariseus e saduceus, e o sinédrio se dividiu. Pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, muita gritaria no sinédrio, e levantando-se alguns escribas que eram do partido dos fariseus, discutiam, dizendo: Não achamos neste homem mal algum, e se de fato algum espírito ou anjo falou com ele? Como a discussão ficava cada vez mais intensa, o comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. O Senhor aparece a Paulo. No dia seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: Coragem! Pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. A emboscada dos judeus. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que se envolveram nessa conspiração. Estes foram falar com os principais sacerdotes e os anciãos, e disseram: Juramos, sob pena de maldição, não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Por isso, agora, juntamente com o sinédrio, mandem um recado ao comandante para que ele o apresente a vocês, sob o pretexto de que desejam investigar mais acuradamente o caso dele. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para matá-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a respeito da trama, entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse: Leve este rapaz ao comandante, porque tem algo a dizer. O centurião levou o rapaz ao comandante e disse: O prisioneiro Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse à sua presença este rapaz, pois tem algo a dizer ao Senhor. O comandante pegou o rapaz pela mão e, levando-o para um lado, perguntou-lhe: O que você tem para me dizer? Ele respondeu: Os judeus decidiram pedir ao Senhor que amanhã apresente Paulo ao sinédrio, sob o pretexto de que desejam fazer uma investigação mais acurada a respeito dele. Não se deixe persuadir, porque mais de 40 deles armaram uma emboscada. Fizeram um pacto de, sob pena de maldição, não comer nem beber, enquanto não matarem Paulo. E agora estão prontos, esperando que o Senhor prometa atender o pedido deles. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que não dissesse a ninguém ter-lhe trazido estas informações. Amém. Compreendendo o livro de Atos, capítulo 22, versículo 30 ao capítulo 23, versículo 20. No capítulo 22, versículo 30, Paulo foi solto de suas correntes ou da prisão romana enquanto o conselho se reunia para julgá-lo acerca de acusações ligadas à lei judaica. Durante todo esse tempo, ele permaneceu sob a proteção de soldados romanos. Capítulo 23, versículo 1. Consciência é uma das palavras favoritas de Paulo, usada 2 vezes neste livro, conforme versículo 1 e capítulo 24, versículo 16, e 21 vezes em suas cartas. A palavra significa saber com, junto.
A consciência é o juiz ou a testemunha interior que aprova quando fazemos o que é certo e desaprova quando fazemos o que é errado. Conforme Romanos 2, versículo 15, a consciência não define o padrão, ela apenas o aplica. Ela pode ser comparada a uma janela que permite a entrada da luz. A lei de Deus é a luz e, quanto mais limpa a janela estiver, mais luz entra. Se a janela estiver suja, porém, a luz fica mais fraca e, por fim, torna-se trevas. Compreendendo o versículo 3.a, Paulo disse que o sumo sacerdote era um hipócrita, conforme Mateus 23, versículo 27, e também Ezequiel 13, versículos 10 a 12. Ele falou profeticamente, pois mais tarde Deus de fato deu um tapa neste homem mau. Quando os judeus se revoltaram contra Roma em 66 d.C., Ananias teve de fugir para se salvar por causa de sua conhecida lealdade a Roma. Os guerrilheiros judeus, então, o encontraram escondido em um aqueduto no palácio de Herodes e o mataram. Aquela foi uma morte vergonhosa apropriada a um homem desprezível. Compreendendo o versículo 5. Quando foi chamado para se explicar, Paulo mostrou respeito ao cargo de sumo sacerdote, mas não ao homem que o ocupava. Ananias era, de fato, um dos homens mais corruptos já nomeados sumo sacerdote. Compreendendo o versículo 10, o comandante e suas tropas levaram Paulo para a fortaleza e se afastaram para observar a movimentação. Sabendo como os judeus no templo haviam tratado Paulo, o comandante permaneceu ali com receio de que seu prisioneiro fosse levado e morto. Nenhum soldado romano podia perder um prisioneiro, porque tal falha poderia ser punido com a morte. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Atos, capítulo 22, versículo 30 ao capítulo 23, versículo 22, trago o versículo 16. Nada sabemos sobre a irmã e o sobrinho de Paulo, fora o que está registrado aqui. Filipenses 3, versículo 8, sugere que Paulo tenha perdido sua família quando se tornou cristão, mas não sabemos se algum de seus parentes se converteu mais tarde. Uma vez que a família do apóstolo esteve ligada aos fariseus por muito tempo, conforme Atos 23, versículo 6, com certeza sua irmã manteve contato com as autoridades e pôde assim obter notícias. Provavelmente nem sua irmã nem seu sobrinho eram cristãos, porque, se fossem, certamente teriam sido excluídos do círculo religioso oficial em Jerusalém. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe abundantemente.